E aí, galera do nono ano, estamos nós aqui novamente, professor Ivandro, matemática, aula 39, dia 19 de maio de 2021, quarta-feira pela manhã, direto do Colégio Luiz Fernando Macedo Costa. E aí, como é que vocês estão? Como é que passaram o final de semana? Todos bem? Espero que sim. Então hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto, capítulo 2, certo? Do livro, página 206, tá certo? Mas antes disso, eu quero fazer um lembrete a vocês, tá certo? Então prestem muita atenção no que eu vou falar antes da gente começar a nossa aula de hoje, tá ok? E lembrando a vocês que à tarde nós temos o nosso encontro no Google Meet, então ao vivo, né? Claro, nosso plantão de orientação, onde eu vou falar sobre as nossas atividades da semana passada, embora eu vá falar um pouquinho dela hoje, mais especificamente em um caso agora de manhã, e também vou falar sobre o nosso trabalho. Então hoje a gente vai fazer a arrumação das equipes, não dá mais para esperar não, viu gente? Mas isso é assunto para de tarde, ok? Então vamos lá, vamos se preparando aí, quem for pegar seu caderno, sua caneta, seu livro, né? Já vai deixando um livro digital aí também a postos, caso você precise dar uma olhadinha em alguma coisa, já sabe. Não entendeu no vídeo? Posta lá o comentário no Google Sala de Aula, entendeu? E assiste de novo, se for o caso, para não ficar nenhuma dúvida. Ou se mantivermos com algum problema, à tarde a gente conversa no nosso plantão de orientação, tá certo? Então vamos lá. Vocês já sabem como é o nosso sistema. Deixa eu aparecer aqui no cantinho. Oi, bom dia, tô aqui, professor Ivandro. Todo mundo já me conhece, né? Tem algum aluno novo, eu acho, no nono ano. Se eu não me engano, chama Ítalo. Não sei se está aqui presente. Mas enfim, se tiver Ítalo, você precisa responder a chamada virtual, tá certo? Não esqueça. Se eu não me engano, teve alguma atividade que você postou e não postou. Você marcou como concluída, mas não tinha nada em anexo. E por falar nisso, eu quero lembrar vocês que acessem o Google Sala de Aula, dê uma olhada lá de vez em quando nas atividades de vocês, porque eu sempre estou mandando algum recadinho. Se a atividade está completa, se não está, o que é que está faltando, estou dando dica. Então olhem, se tiver atividade concluída com sucesso, aí nem precisa você se preocupar. Passa o rodo, segue adiante, porque aí não tem problema, não tem pendência para vocês estarem se ligando, tá certo? Então vamos lá, vou avançar aqui o nosso slide, vocês já me viram, vocês já viram a nossa tela de apresentação. Eu quero falar sobre isso aqui, antes da gente seguir adiante, tá certo? Então vocês estão vendo aí, esse foi o último slide da nossa aula passada, onde eu pedi que vocês resolvessem para casa. Ainda fiz uma brincadeira com vocês fazendo esse desenho aqui de alfabetização. Fiz o desenho aqui da casa e pedi que vocês respondessem as questões 1, 2, 3 e 5. 4 questões lá da página 204 e da página 205, certo? Então, vocês tinham que prestar atenção, vocês precisam observar, gente, o que eu estou falando com vocês. Porque eu peço a questão 1, 2, 3 e 5. Aí a criatura vai lá e faz a questão 4. Eu não pedi para fazer a questão 4. Aí depois reclama que eu estou passando um monte de exercício. Então prestem mais atenção no que vocês estão fazendo. E aí, baseado nisso aqui que a gente encerrou a nossa aula da semana passada, nesse exemplo aqui, ó, eu fiz um pedido a vocês, que era, ó, isso aqui. Eu pedi que vocês fizessem este cálculo aqui, essa contagem aqui, ó, para o padrão de placas de trânsito atual, que é esse aqui. Então eu fiz um exemplo aqui do livro de vocês, para vocês verem que em média 175.760.000 combinações possíveis de placas de trânsito, né? E aí aqui está um modelo antigo que eu coloquei aqui com base no livro de vocês. E ainda fiz um paralelo com notação científica. Então eu aproximei aqui o valor, 175.760.000, eu aproximei para 176 milhões. Então aí a gente contou os zeros aqui, ó.
e transformou em notação científica. Lembrando que 17 é maior que 10, notação científica não pode passar de 10. Então a gente correu a vírgula uma casa para frente e aí ficou 1,76 vezes 10 elevado à sétima. Tudo isso a gente viu na aula passada, ok? Eu só estou voltando porque o que é que aconteceu, gente? Muitos não fizeram a atividade da placa de trânsito. Vocês não leem a descrição da aula. Vocês precisam abrir a aula e ver o que é que eu estou pedindo para vocês. Eu pedi duas coisas, ou seja, eram duas notas. Quem só fez os exercícios da página 204 e 205 só tem 50% da nota, se fez tudo certo. Ok? Porque eu pedi duas coisas. Eu pedi os exercícios e pedi o cálculo das placas de trânsito atual. Então, se você só fez a primeira parte, você só tem metade da nota. Depois não reclame se a sua nota no final da unidade não for a nota adequada. E aí eu peguei essa imagem aqui do blog CarCheck, que tem um texto bastante interessante, um artigo, como é feita a numeração de placas de carro. E lá fala alguma coisa de matemática, porque usa uma expressão que vocês vão ouvir em matemática, que é combinação. Então, arranjo, permutação e combinação. Combinação é um tipo de cálculo que a gente faz matemático. E aí isso vem de quê? Que muitas vezes vocês perguntam, isso serve para quê, professor? Isso a gente não vai ver no dia a dia. Então aqui a gente está vendo a matemática no dia a dia da gente, aplicada no nosso cotidiano. E aí eu trouxe essa imagem aqui, que eu achei super emblemática. Vocês são mais jovenzinhos, então provavelmente vocês só conhecem esses dois tipos aqui, esse e esse. Ok? Então, essas são as duas últimas placas de trânsito do nosso Departamento Nacional de Trânsito, ok? As placas regularizadas, porque tem carro que nem placa tem, né? Inclusive. E aí a gente, quando pegou essa foto aqui, quem quiser ler depois o artigo do blog, vai ver bem interessante. E aqui está o endereço, e eu vou deixar também o link na descrição da nossa aula. Vocês vão poder ver que a gente já passou por diversos estágios, ó. Teve uma época, e aqui tem um exemplo de uma placa da cidade de Tambaú, que fica no interior de São Paulo, em que as placas eram só números. Olha que interessante, 179, 76, 96. Eu não sei se esse 79, 76 é o ano de fabricação, é o ano do carro, eu não sei se é o ano vigente, mas veja que interessante aqui, eram só números. Depois de um tempo, aí começaram a aparecer as letras, ó. Aqui já tem a letra A. E aqui 5 números. Aqui a gente tinha 7 números, separados por pontos, né? Então seriam combinações aqui, ó. 2 a 2 e mais um número à parte. Aqui já era diferente. 5 números e uma letra. Então por que apareceu essa letra? Né? Então a gente já sabe que nós temos 10 algarismos e nós temos 26 letras. Então a probabilidade, a possibilidade de eu criar mais combinações com letras é maior. Tanto é que, num dado momento da nossa história, o que aconteceu? Uma letra só não era mais suficiente para a quantidade de carros que existia no país. Então a gente passou a ter duas. Aqui, ó. Então as plaquinhas amarelas. Essa, por exemplo, é da cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. Então, ó, 2 letras, GB, e ao invés de 5 números, passou a ter 4 números. Então, diminuíram os números e aumentou as letras. Estão vendo aqui a diferença? Então, ó, eram placas amarelas, e aí para quem for estudar para dirigir, né, as leis de trânsito, tem que saber as cores da placa. Antigamente tinha placa amarela, tinha placa vermelha, tinha placa verde. Então, por que as placas tinham as cores diferentes? E agora, como é que estão as placas? Elas têm também diferença? Tem. A diferença hoje é um pouco mais sutil, porque elas têm um padrão internacional. Essa placa aqui, ela tá descrita nessa imagem, mas ela não é o padrão atual. Por quê? Porque de início se pensou em colocar na placa a bandeira do país. Aqui, ó. Deixa eu ver se o marcador aqui se não vai estragar. Aqui, a bandeira do país. E aqui a bandeira do estado. Tem outras informações aqui, mas
que não vem ao caso, se pensou em colocar essas duas informações. Só que aí discutiu-se que o custo ia ficar muito alto, não sei o que e tal, enfim. E aí o que aconteceu? Não fez, a regra não foi essa. Aí a gente tem o nome do país apenas. E aqui o símbolo do Mercosul. Isso, Mercosul, gente, exatamente. Porque essa placa de carro, né? Ela é uma placa internacional, vamos dizer assim. Porque ela é utilizada nos países do Mercosul. Foi um padrão dos países do Mercosul, tá certo? Só que antes dela, a gente tinha essa placa aqui, já cinza, que ainda tinha o nome do estado, a sigla do estado, né? O nome da cidade, no caso Campo Grande, a capital, né, do Mato Grosso do Sul. E observem aqui a mudança de duas de 2 para 3 letras. Aqui já passaram a ser 3 letras. Manteve-se os 4 números. Então vejam que de um período para outro, primeiro eram só números, aí começou a colocar uma letra e aumentou os números, quer dizer, diminuiu aqui, né, mas 5, aí vem aqui um segundo momento em que aumentou as letras e diminuiu os números, um terceiro momento com 3 letras e 4 números, e um último momento, que é o atual, onde a gente tem 4 letras, ó, 1, 2, 3, 4 letras e 1, 2, 3 números. Então já inverteu, tá vendo o que era antigamente? 3 letras e 4 números passou a ser o inverso. 4 letras e 3 números. E isso, gente, embora no nosso cotidiano não signifique muita coisa, aparentemente, para a realidade do país e para o controle e fiscalização de trânsito, essa informação é importantíssima, porque como vocês já viram, a possibilidade de eu ter mais combinações de placas aumenta e muito. Então vocês viram, por exemplo, na aula passada, que a gente tinha na combinação antiga de 3 letras e 4 números, 175 milhões, eu vou copiar aqui, ó, 175 milhões e 760 mil possibilidades, ó, com essas placas aqui, com essa placa aqui. A gente tinha 175 milhões e 760 mil possibilidades de combinação aqui, tá certo? Já com essa placa nova do Mercosul, que é o que eu pedi que vocês fizessem, quantas combinações possíveis nós teríamos? Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 letras. Eu tenho 26 vezes 26 vezes 26 vezes 26. Se eu quiser, eu posso colocar logo os 4 aqui. E eu tenho, ó, 1, 2, 3 possibilidades de números. 10 vezes 10 vezes 10. Ok? Tudo isso a gente tem que multiplicar, porque 10, porque 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Eu tenho 10 algarismos diferentes. Por que 26? Porque eu posso ter A, B, C, D, E, F, G, aí vai, certo? Então, por isso que a gente tem todas essas possibilidades. Então, multiplicando todos os números, vocês teriam o valor da placa, né, o valor de possibilidades das nossas placas atuais, que é esse modelo aqui, ok? Então era isso que vocês tinham que ter feito, essa continha simplesinha aqui, e que só até o momento que eu olhei as atividades, só 2 pessoas tinham feito. Só Gabriel que fez e uma outra menina que eu não lembro o nome agora que fez, acho que foi Gisele. Só os 2 que fizeram, certo? Os outros não lembraram de fazer. Então eu coloquei observação lá na atividade. Quem tiver interesse, dá uma olhada lá, tá certo? E eu vou dar uma colher de chá para vocês. Eu vou deixar vocês fazerem a atividade até as 20 horas de hoje, certo? Sem descontar ponto por atraso. Lembre-se que o atraso, ele faz vocês perderem metade da nota, certo? Então, como vocês não enxergaram, né? Não viram, não lembram que eu pedi para fazer isso, então
vocês façam. E lembrem-se de transformar o número em notação científica, ok? É para fazer também. Parem de reclamar. Eu quero também o número em notação científica. Vocês reclamam de tudo. Misericórdia. Bom, mas hoje a gente vai falar do capítulo 2, da página 206 do livro. Tô com o meu livro aqui do lado. Que é o assunto delicioso, probabilidade. Ai, que maravilha. Adoro esse assunto. Certo? Probabilidade. Tão simples, um assunto tão ligado com o nosso dia a dia. Para falar de probabilidade, vocês têm aí alguns conceitos que a gente precisa entender. Por exemplo, experimento aleatório. Então ele diz aí que no estudo de uma probabilidade, o experimento é considerado aleatório se mesmo ao repetir um número considerável de vezes, da mesma maneira, o resultado é sempre imprevisível. Então, o que é um experimento aleatório? É aquele experimento, é aquele procedimento, é aquela atividade que a gente vai desenvolver e que o resultado ele acontece de modo aleatório. Não tem como eu determinar a resposta, não tem como eu determinar o final daquilo ali previamente, não tem como eu adivinhar, magicamente falando, certo? Então, esse experimento aleatório, ele existe, por exemplo, quando a gente lança um dado. Ele está falando desse exemplo aí. O dado, ele tem quantas faces? 6 faces. Então, ele pode apresentar qualquer valor desses valores apresentados na face. Um dado comum, por exemplo, vai ter números de 1 a 6. Então, ele pode apresentar, apresentar 1, o 2, de repente eu posso jogar de novo e apresentar 1 de novo. Eu posso jogar de novo e apresentar. Então, essas respostas, elas são aleatórias. Dentro das possibilidades que a gente tem, elas vão acontecer sem nenhuma interferência. Da mesma forma, ele usa o exemplo da moeda. Só que a moeda, a gente usa muito uma expressão na matemática, quando a gente fala de probabilidade, que é a moeda honesta. Porque a moeda, se vocês não sabem, eu tinha uma moeda aqui, mas eu tirei, então não tenho como mostrar. A moeda da gente, ela tem um lado que a gente chama de cara e o outro lado que a gente chama de coroa. Então, a moeda, para ser honesta, ela precisa ter os dois lados, um cara e um coroa. Não pode ter os dois lados cara ou os dois lados coroa, por exemplo. Certo? Então, isso é uma maneira que a gente tem de estar trabalhando o que a gente chama na matemática de honestidade da moeda, certo? Então, vocês, quando tem essa situação que eu estou falando aqui, por exemplo, os 6 dados, os 6 lados, as 6 faces do dado, ou as duas possibilidades da moeda, no caso cara ou coroa, a gente está falando de uma coisa chamada espaço amostral. Então, o que é o espaço amostral? Tá aí na página 206 para vocês acompanharem comigo. É o conjunto de todas as possibilidades de resultado de um determinado experimento. Então, se eu falo da moeda e pergunto a vocês qual é o espaço amostral, uma moeda honesta, lembrem-se disso. Então, vou chamar o espaço amostral de S. Vai ser o conjunto, a gente representa sempre entre chaves, hein, gente? Cara ou coroa. Opa, eu digo que é entre chaves e eu coloco aqui um parêntese, ó. Então, vamos lá. Coroa. Fechou? Ok. Então, qual é o espaço amostral do experimento moeda? É cara ou coroa. E do experimento dado, qual vai ser o espaço amostral dele? Aí vai ser a face 1, a face 2, a face 3, a face 4, a face 5 ou a face 6, certo? Vocês me desculpem, hoje a gente tem uma presença externa alheia à nossa aula, porque o cachorro do meu vizinho tá atacado desde cedo, o Ivano horrores. Acho que ele tá pensando que ele é lobo. E aí o daqui agora resolveu responder pra ele, né, o que tá acontecendo lá. Porque o daqui eu já disse que quando eu estiver dando aula eu quero que ele fique quietinho. Mas ele agora ele não se conteve e foi pra lá reclamar também. Tá certo? Então essas coisas a gente precisa estar sempre lembrando
que tem que ter, não posso ter um dado viciado, não posso ter uma moeda desonesta, tá certo? Então, gente, dito isso, a gente agora vem falar de um outro conceito que também está aí na página de vocês 206, que é o conceito de evento. Então, a gente tem o experimento, que é o espaço amostral, né, que é o todo, e a gente tem o evento, que o evento é a situação que pode acontecer naquele jogo, vamos dizer assim, naquele experimento. Exemplo, aí vocês têm aí na página, não é? No primeiro caso, se a gente lança um dado, qual é a chance de sair o número 2? Então, esse número 2 só existe uma vez, não é isso? Então, o evento para esse espaço amostral é 1. Não entendi, professor. É 2 ou é 1? O evento é a quantidade de vezes que ele pode acontecer. Então, o evento de cair, eu vou botar aqui, cair o lado 2 do dado. Então, qual é o evento para um experimento de cair o dado na face 3? 1. Porque eu só tenho uma face 1. Estão entendendo? Então, caiu o lado 3 do dado. Agora, se eu perguntar qual é o número de eventos para as faces do dado que representem números primos, hein? Que tem aí também no livro de vocês. Então, quais são os números primos? São 2, 3 e 5. Ok? Então, eu tenho qual o número de eventos aqui? Já não é mais 1, é 3. Então, quais são esses eventos? Aí aqui é de cair um lado primo. Então, quais são os números primos? 2, 3 e 5. Ok? Então, isso são formas que a gente tem de estar. Deixa eu tirar esse símbolo aqui, porque tudo tem uma explicação matemática para vocês não confundirem, tá certo? Então, os números são 2, 3 e 5 e a chance deles aparecerem 3 vezes, já que eu tenho 3 números, ou 50%, se a gente for falar em porcentagem, já que o dado ele tem 6 faces, ok? Então, quando o número de elementos do evento coincide com o número de elementos do espaço amostral, a gente diz que o evento é certo. Ou seja, no experimento do lançamento de um dado de 6 faces, o evento sair um número menor ou igual a 6 vai ser 6. Por quê? Porque todas as faces do dado são menores do que 6. Então a gente tem que prestar atenção em que situação está sendo pedida no problema. E aí que estão as pegadinhas. Então, ó, reparem no final da página 206 o que é que o livro está falando. Quando eu lanço um dado de 6 faces, o evento sair um número menor que 6, quanto é que ele vale? 6. Então, esse evento que equivale à quantidade de possibilidades no experimento, ele é chamado de evento certo, ok? Não tem outra possibilidade. Ele é o máximo que pode acontecer, não tem o que se discutir. Então, ele é chamado de evento certo. Aí, já na página 207, vocês têm uma outra situação bem interessante, que diz assim, ó. Em uma urna tem 20 bolinhas. Deixa eu passar aqui para outra página. 20 bolinhas numeradas de 1 a 20, ok? Uma bolinha é escolhida ao acaso e observa-se o seu número. Então, deixa eu botar aqui, uma bolinha de 1 a 20. Então, ela é escolhida ao acaso. Neste caso, o espaço amostral é dado por... Vamos lá. Então, qual é o espaço amostral? Se eu tenho 20 bolinhas de 1 a 20, então o espaço amostral é 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Esse é o nosso espaço amostral, ok? Se eu chego a vocês e pergunto assim, qual é a possibilidade, o número de eventos em que a gente tem a possibilidade de tirar as bolinhas pares? Aí vocês vão responder, ó, quais são os números pares? Vamos lá? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20, não é isso? Esses são os números pares. Qual é o número de eventos que eu tenho aqui? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, número de eventos pares vai ser 10. Ok? Não é difícil. Então, isso tudo significa... Aí ele diz ali no livro, ó, todo evento é um subconjunto do espaço amostral. Então, voltando aqui, o que é o espaço amostral? É o conjunto maior. O que é o evento? É o subconjunto do conjunto maior. É o conjunto formado pelas partes do maiorzão, do grandão, tá certo? E que pode ser, inclusive, o grandão, quando a gente sabe que o evento é certo. O evento ele nunca vai ser maior do que o espaço amostral, porque ele é retirado do espaço amostral, certo? O evento é parte do espaço amostral. Então, o espaço amostral é o todo, o evento é a parte, ok? Então, só pra gente gravar isso aqui. Aí, lá na página 207, ele diz assim, ó. O evento obter um número maior que 11 é dado por... Aí ele diz, aqui eu tô botando o número, lá ele tá colocando em conjunto, ó. Então, se é conjunto, é o número de eventos maior do que 11. Maior do que 11. Vai ser o quê? Conjunto, ó. Então, vai ser 11, não entra, porque não é maior ou igual, é só maior. Então, vai ser 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, qual é o número aqui de eventos maiores do que 11? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 possibilidades, 9 chances de aparecer números maiores do que 11. Então, maior. Lembram-se? Vira 7, ó. Maior. Por que não contou o 11, professor? Porque para contar o 11 teria que ser maior ou igual. E o problema não diz isso, só diz maior. Então prestem atenção, porque isso cai muito em concurso, em teste de emprego, em seleção. Então tem que ser interpretação. Se está falando maior que 11, não conto 11. Se for maior e igual a 11, aí conto 11, tá certo? Então aqui maior que e aqui maior e igual a. Tem gente anotando aí, né? Então enquanto vocês anotam, eu vou ver o segundo exemplo aqui, ó. Vou mudar, deixa eu ver. O evento obter um número... Ah, não, vou pegar o mesmo. Obter um número múltiplo de 4. Olha que interessante. Então, quais são os números múltiplos de 4? 4, 8, 12, 16 e 20. São os números que estão na tabuada, né? Vamos dizer assim. Então, qual é o número de eventos de múltiplos de 4? Eu estou escrevendo aqui só para a gente saber o que é, mas não precisa, tá certo? Esse 4 tá parecendo um Y. Deixa eu corrigir isso aqui. Borracha de traços. Ih, gostei dessa borracha. É bem interessante. 4. Ou 4x ou x4 dá no mesmo aqui, né? Ordem dos fatores não altera o produto. Então vai ser 4, 8, 12, 16 e 20.
Então, se eu pergunto qual é o número de eventos para serem números múltiplos de 4, aí vocês vão dizer 5 eventos. 5. Contamos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse é o nosso resultado aqui. Certo? Aí, para fechar aqui a nossa conversa desta manhã, né, nos chama a atenção o seguinte. Deixa eu fazer aqui um outro slide. Deixa eu duplicar esse aqui e apagar, lógico, o desenho que eu não vou querer, pra gente falar desse nomezinho que eu falei no início aí, que é a nossa aula de hoje, que é a probabilidade. Então, o que é a probabilidade, então, na verdade? Porém, todavia, no entanto, entretanto, probabilidade simples e operante é a razão entre o número de eventos e o número do espaço amostral. Então, a razão, lembrem-se que razão é a mesma coisa que divisão. Lembrem-se que divisão é a mesma coisa que fração. Tudo isso a gente já estudou, ok? Então, a razão entre o quê? Entre o número de eventos que eu queira e o quê? E o número do espaço amostral. Então, se eu pergunto para vocês assim, no lançamento de um dado, qual a probabilidade de eu tirar 6? Então, qual é o número de eventos? Quantos números 6 eu tenho no dado? 1. Qual é o número de faces que eu tenho no dado? 6. Aí a gente diz, é de 1 em 6, ou 1 para 6. Essa é a razão, 1 para 6. Qual é o número de chances de aparecer o número 2 no dado? Também só tem um número 2 no lado do dado. Vai ser também 1 para 6. Como é que a gente lê? 1 para 6. Certo? A gente não lê errado na matemática. Então, repetindo. Probabilidade. O que é a probabilidade? Toda vez que a gente diz qual a probabilidade de acontecer isso, a gente está relacionando, a gente está fazendo a razão entre o número de eventos que eu quero com o número de eventos total. Ou seja, o número de eventos com o seu espaço amostral, com a sua quantidade possível, ok? Então, se a gente diz assim, por exemplo, lá, ó, no experimento, retirar uma bola ao acaso de uma urna com bolas numeradas de 1 a 15, vamos lá. Então, qual é o experimento? Retirar uma bola ao acaso de uma urna com bolas numeradas de 1 a 15. Então, qual seria o S? O espaço amostral, space, S de space. Então, vamos lá. De 1 a 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Esse é o nosso espaço. Veja que chave de esquisita, ok? Aí a pergunta é: qual a probabilidade de sair a bola 8 acontecer? Então, quantas bolas 8 a gente tem? Só tem uma. Certo? E qual é o nosso espaço amostral? 15. Então, qual vai ser a razão? P. Qual a probabilidade de acontecer esse evento? PE. Qual é o evento, professor Ivandro? Sair a bola de número 8 é de... Ó, se eu só tenho uma bola 8, a probabilidade é 1 em 15, ou 1 para 15, certo? Não é difícil não, é tranquilo. Aí tem outro exemplo aí já contextualizado, ó. A professora de música vai escolher 2 de suas alunas para um teste. Uma para tocar violão e outra para cantar. Misericórdia.
ela vai escolher entre Gabriela, Helena, Luma, Leila, Bárbara e Lorena. Sabendo que todas tocam violão e cantam, qual é a probabilidade de a professora escolher Helena para tocar violão e Gabriela para cantar? Olha que interessante esse. Então aí vamos lá. Há 30 maneiras diferentes de a professora escolher as duplas, uma para tocar violão e outra para cantar. Por quê? Porque a gente tem, lembram-se, dois eventos. A gente tem duas situações distintas. A gente tem o cantar e a gente tem o quê? O violão. E a gente tem 6 pessoas, então, formando esses pares, ok? Então, a gente tem ali 30 situações diferentes. Quando a gente faz, lembram daquelas casadinhas que vocês fizeram? Então, a gente tem, ó, aqui o violão. Ave Maria. Não, gente, horrível, vou apagar. Vocês vão me zoar pro resto da vida com esse desenho, peraí. Então, a gente tem o violão. Eu sei desenhar violão, gente. Não sei desenhar violão. Aqui o violão, certo? Vou botar aqui pronto, aqui é o violão. Pronto. Ok? E a gente tem o microfone. Tá certo? Horrível. Misericórdia. Vamos botar aquele microfone de lapela. O headphone. Aqui igual o meu. Fone de ouvido. Então vou botar aqui assim, ó. Microfone aqui. De ouvido. Ok? Então a gente tem que combinar aqui, ó. Então a gente sabe que aqui tem Gabriela, pode vir aqui. Helena pode vir aqui. Leila pode vir aqui. Bárbara pode vir aqui. Deixa eu botar Leila. E Lorena pode vir aqui. Certo? Mas Gabriela pode vir aqui com quem? Olha aquelas combinações que a gente fez na aula passada. Que alguns fizeram até assim nos exercícios, ó. Gabriela pode vir com Helena. Pode vir com Leila. Pode vir com Bárbara. E pode vir com Lorena. Helena pode vir com Gabi. Pode vir com Leila. Pode vir com Bárbara. E pode vir com Lorena. Leila pode vir com Gabriela. Pode vir com... Me ajudem. Helena. Podem vir com Bárbara. E pode vir com Lorena. E aqui, aí vocês vão repetir. O que é que vai acontecer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aí vocês vão fazendo as contas e vendo que vai ser 30 possibilidades aqui de combinação entre uma e outra, porque elas todas vão poder participar de todos os lugares, certo? Então, se eu tenho a chance de escolher formar a dupla Helena e Gabriela, essa chance só vai ser 1 em 30. Então, essa é a nossa probabilidade. Eu quero que vocês façam em casa essas combinações aqui direitinho para chegar no nosso resultado aqui da nossa situação, ok? Até porque a gente já estourou demais o nosso tempo, ok? E para fechar, eu vou deixar para falar na nossa próxima aula o exercício que eu vou querer que vocês façam. Aliás, eu vou dizer logo, questão 1 e questão 2 da página 208, tá certo? Questão 1 e 2 da página 208. Fechou, turma? Então, pronto. Vão lá, porque senão vocês vão tomar uma surra da professora Odaléa, que eu já tomei quase 10 minutos da aula dela. Até de tarde, se Deus quiser.